Fala galera, eu sou Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. Vamos falar sobre o 11º episódio de Contagem Regressiva, a série que já tá chegando no fim aí da primeira temporada. E foi um episódio que não foi um bom momento pra ser o homem bonzinho. Eu vou explicar um pouquinho mais, mas cara, deu pra ver nesse episódio que cara bonzinho só se ferra. Enfim, é um episódio que eu gostei, mas ainda fico com a ressalva do que eu falei no vídeo anterior, sobre a pressa para poder pegar o vilão, né? Porque, pelo que nos foi apresentado nesse episódio, esse vilão de agora é mais inteligente do que o Volchek, na minha visão. É um vilão diferente, tá? Eu comentei no vídeo anterior que talvez o capanga lá do Volchek, né, o André, pudesse ter sobrevivido, mas pelo que nos foi apresentado aqui, ele não sobreviveu, realmente é um novo vilão. E esse novo vilão parece ser um cara mais inteligente do que o Volchek. Só que a série vai dar só 3 episódios, cara, pra Força Tarefa chegar nesse vilão e prender, né, ou até eliminar esse cara, igual fizeram com o Volchek. E isso pra mim é um grande erro, porque vai apressar toda uma história pra Força Tarefa chegar nesse vilão em 3 episódios, sendo que a série já gastou 9 episódios para pegar o Volchek. Cara, é muita diferença, você coloca muita diferença. Teve um inscrito aqui do canal que comentou, inclusive, muito obrigado pelo comentário, isso ajuda muito, que comentou que ele gosta de ter 2 tramas ali na mesma temporada e tudo mais. E eu concordo em partes, porque na minha visão, se você dividisse o mesmo número de episódios para cada uma das tramas, né, para cada um dos vilões, até tudo bem. Agora, você colocar 9 episódios para pegar um e 3 para pegar outro, sendo que esse segundo parece ser muito mais inteligente, para mim a história tende a ficar muito rushada. Mas vamos ver como que vai se sair aí nos próximos episódios, né? Antes de eu continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, por favor, comentem também aqui nesse vídeo se vocês estão acompanhando, né? O que vocês acharam desse 11º episódio aí de Contagem Regressiva. Lembrando que essa semana vai estrear Peacemaker, dependendo do horário que saiu esse vídeo aqui, talvez você até já tenha assistido. Eu vou assistir o primeiro episódio e se eu gostar do primeiro, eu vou tentar trazer uma resenha episódio por episódio também. Mas não garanto porque eu acho que eu não vou gostar. Enfim, só premonições, né? Vamos ver como que a série realmente vai estar aí. Mas o primeiro episódio eu com certeza vou trazer a resenha aqui pro canal. E se o vídeo for bem também, né, mesmo eu não gostando, mas se o vídeo realmente for bem, aí eu até trago mais vídeos também falando sobre a série, beleza? Então vamos lá, o episódio começa apresentando um pouco do passado do vilão. O vídeo fica sempre nessa ida e volta do passado, né, se passando em 2023, um pouco mais recente do que do Volchek, por exemplo. E mostra um pouquinho do passado do vilão, o vilão que ainda não tem nome, então a Força Tarefa decidiu nomeá-lo de Todd, o que é algo diferente, né? Porque normalmente quando não sabem o nome de alguém lá nos Estados Unidos, eles usam John Doe, como se fosse um Joãozinho aqui, sabe? Que a gente fala, o Joãozinho lá. Então eles não usaram John Doe, colocaram como Todd, o nome desse cara, até descobrirem o nome verdadeiro dele. E é um ator que gosta de fazer atirador, viu? O nome desse cara é Grant Harvey. E ele também esteve em O Contador 2. Ele fez meio que o sub-boss ali, né? Do grande vilão do filme. Era meio que o capanga mor ali do grande vilão. E também era um cara atirador. Ele ficava ali basicamente a maior parte do tempo. Todas as vezes que aparecia ele, era ele. E a distância ali com a sniper e tudo mais. Então aqui também ele aparece com um rifle à distância para caçar, né, e tal. Então é um cara que gosta de fazer papéis assim, dessa forma, né. E aqui ele gosta de caçar, né, caçar acalma ele, de acordo com o que foi nos passado. E é um cara que ele aparenta ser muito inteligente, porque esse foi esse cara que fez toda aquela criptografia que a gente viu no episódio anterior, todo aquele enigma ali, né, que a Força Tarefa tá tentando decifrar. O cara é muito inteligente, cara. O maluco é crânio. E além de ser muito inteligente, é muito bom de mira também. Igual a gente viu no final do último episódio. E como a gente pôde ver em alguns dos flashbacks que tiveram ali, né, durante o episódio, ele tinha, se eu não me engano, o chefe dele, né, também ainda não sabemos o nome, mas é interpretado pelo Jefferson White. E cara, a caracterização dele aqui, pra mim, ficou um negócio muito surreal, porque envelheceram demais esse ator, cara. Eu conheci ele em Yellowstone, ele que fazia o Jimmy ali em Yellowstone,
Inclusive, é um personagem que eu gosto muito no Yellowstone, porque ele tem um amadurecimento durante a série, cara, que o que eu acho o mais gritante ali, desde o primeiro episódio que ele aparece até o último. Cara, o maluco amadureceu muito durante a série, e eu gosto de acompanhar isso, né? Toda a fase dele chegando ali em Yellowstone, ele meio bobão, muito atrapalhado, né, apanhando da galera, muito inocente, até o final ali, cara, que ele já tá muito mais maduro, muito mais centrado, já tá habilidoso no trabalho, né? Que era algo que os caras zoavam ele ali na fazenda no rancho ali do Yellowstone. Então é um personagem que amadureceu demais e eu gosto muito do Jimmy. Só que aqui, quando eu vi ele aqui nesse episódio, eu falei, caramba, mano, o maluco tá muito velho, cara. Eu fiquei impressionado, mano, de verdade. Foi uma caracterização, se foi proposital, ficou muito boa. Agora, se o ator está assim hoje em dia, né? Se isso não é uma caracterização da série, mas sim ele, real, cara, rodou com pneu murcho aí desses tempos aí, hein, cara. Enfim, a gente vai descobrindo um pouco da motivação do vilão, né? Até porque o chefe dele tava pegando a mina dele, a escondida, né? Obviamente. Então a gente já consegue ver um pouco da motivação, que também é por vingança, assim como o Volchek. Inclusive ele fala ali na mensagem, né? No comecinho da mensagem criptografada, quando a Força-Tarefa consegue começar a decifrar, ele fala, né? Os reis me tiraram tudo, agora eu vou atingir os reis um por um e tal. Então ele também é movido por vingança, assim como o Volchek. Só que aqui ele coloca muito mais dificuldade justamente por essa mensagem criptografada, pelo fato também de que ele queria que a força-tarefa chegasse onde chegou aqui nesse episódio, né? Foi tudo muito bem planejado, a ação do vilão. Então é um vilão bem inteligente, bem astuto, né? E vamos ver como é que a força-tarefa vai conseguir chegar nele. E aí, voltando aqui um pouquinho pro começo do episódio, né? Por que eu falei que os caras bonzinhos só se ferram nesse episódio? Porque a Oliveiras, ela volta pra Força Tarefa nesse episódio e a gente descobre que o Mitchell tá muito pistola com ela. Porque no episódio anterior, ela até tenta ficar com o Mitchell, mas ele mudou também. Ele também amadureceu durante essa temporada aqui, né? Ele que era um cara galinha, ficava com todo mundo e tudo mais. Agora ele tá querendo realmente algo sério com alguém. Óbvio, devido à doença que ele tem ali na cabeça e tudo mais. Foi parte do processo de amadurecimento do personagem. E aí ele meio que deu um fora na Oliveiras até ele conseguir de fato se curar nesse tratamento que ele ia começar. E beleza, vida que segue. Como ele conseguiu se curar, o que ele deve ter achado? Que agora ele ficaria com a Oliveiras. Mas aí ele descobre que a Oliveiras está pegando um médico que está cuidando dele. Quando o cara decide ser bonzinho, decide, cara, acalmar, ser homem de uma só mulher, ser um cara mais centrado, ser um cara realmente bonzinho ali. Aí a Oliveiras vai e faz isso com o cara, mano. Tá louco. E um outro cara também que meio que se ferrou por ser bonzinho aqui nesse episódio foi o Bel. Que a Shepard, ela pede pra ele ficar de olho na irmã dela. Inclusive eu até comentei no último episódio, né, que eu achava que ele ficaria junto com a irmã. Errou! Apesar de eu querer que os dois fiquem juntos, né, o Bel e a Shepard. Porque eu acho que eles vão formar um casal legal. Mas ele fez o que a Shepard pediu e ainda assim ela ficou brava com ele. Vai entender, né? Coisas que acontecem de fato na vida real, né? Quem nunca fez o que a mulher pediu e ainda assim a mulher ficou brava? Eu não estou suportando mais. Mas enfim, fora isso, cara, um episódio que foi até interessante pra gente ver um pouco da origem do vilão, apesar de que ainda não temos toda a motivação dele, né? Sabemos já que ele é movido por vingança, mas não sabemos o que de fato aconteceu para que ele realmente começasse a bolar esse plano todo e tudo mais, e nem qual é o plano de fato dele. Mas vamos ver aí nos próximos episódios. Foi um episódio que achei ok, achei bem na média, assim como a série como um todo, tá uma série bem média, bem ok, não tem nenhuma cena ainda que surpreendeu, que fala, cara, essa cena dessa série tá muito louca. Só a título de comparação, o que o Richard fez no final da terceira temporada, a luta dele com o gigante holandês ali. Cara, aquela luta foi incrível. Durou mais de 10 minutos a cena de luta dos dois. Isso pra mim é coisa fantástica. E o Contagem Regressiva não conseguiu entregar nada próximo disso. Então tá bem na média assim, bem ok, uma série
muito passatempo, né? Não é uma série que você fala, cara, eu preciso sentar e maratonar. Não, tá assim. E esse episódio manteve nesse mesmo nível. Pelo menos na minha visão, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal de saber. E é isso. Abraço.